Boa tarde aí a todas e todos. Obrigado aí pela presença de todo mundo. É um sábado à tarde, um dia bonito aí de sol, e a gente aqui no Centro Histórico para discutir um pouquinho mais de política externa, discutir sobre a Ásia, né? Muito legal, assim, para a gente é sempre uma felicidade ver o pessoal prestigiando aí. Agradecer aqui ao Pedro, que gentilmente, né, atendeu ao convite. Quando eu soube pela internet, redes sociais, né, que eles estavam lançando esse livro, eu não sabia. Eu imediatamente enviei uma mensagem, né, Pedro? Pô, vamos fazer uma conversa aqui. A gente costuma fazer conversas sobre relações internacionais aqui, tem um público que gosta de RI, né? Então vamos falar sobre a Ásia. Eu servi na China, né, no meu período como diplomata, servi na China, então é um tema que eu gosto, eu sei da importância de trazer o conhecimento de Ásia para cá, de trazer a discussão sobre política externa para outros ambientes, que não apenas os ambientes institucionais e acadêmicos, mas trazer assim para um espaço aqui que permita a participação de pessoas que não necessariamente estão diretamente ligadas à área, mas no sentido de que a política externa, cada vez mais eu estou convencido que é uma política pública, né? Uma política pública num regime democrático, então ela tem que ser debatida, temos que construir conhecimento, temos que dar transparência porque vem sendo feito, e eu acho que o livro, ele, em certo sentido, ele vai nessa direção, né? Leva uma discussão que poderia ficar restrita à academia, ao Itamaraty, ou a especialistas, e joga para a sociedade, né? Uma série de ensaios sobre diferentes países, né? Eu li o ensaio sobre China, por exemplo, e achei muito importante, muito interessante todos aqueles temas que vocês debatem no ensaio, trazer a público, assim, para um público maior do que o debate intra-casa, né? E, enfim, agradecer muito a presença da Valéria aqui também, que gentilmente aqui aceitou imediatamente o convite, né? A professora Valéria, professora doutora de Relações Internacionais na UFABC, né? E ministra uma disciplina exclusivamente sobre China, e um excelente grupo ali de estudantes, né? Ela me convidou, foi legal ter ido lá conversar um pouquinho sobre a minha experiência, e eu fiquei muito bem impressionado assim, com a qualidade dos estudantes, qualidade do debate. Enfim, muito bom, Valéria, obrigado aí pela presença. A gente vai fazer então aqui agradecer a presença do embaixador Fausto aqui também conosco, do Matias Spector aí, que também nos ajuda sempre, assim, desde o início, prestigia aqui a Tapera e contribui para o debate também, com o próprio trabalho que o Matias fez. É uma outra iniciativa, tem o livro do Samo também, né? Então acho que são várias iniciativas, viu, embaixador, de jovens, assim, diplomatas ou de jovens acadêmicos, que estão procurando fazer esse debate público, fazer essa discussão, levar para um público maior. Eu acho que há um sentimento muito grande, assim, de que a gente tem que, até para fortalecer a política externa, a gente tem que conectar ela com ramos, assim, com raízes que vão além, assim, às vezes do estamento, da academia, enfim, essas pontes são essenciais, na minha opinião, assim, e acho que de muitos. Então, agradecer mais uma vez a presença do Pedro. O Pedro vai fazer uma apresentação aqui inicial para a gente, e depois a gente vai ter a professora Valéria vai fazer comentários, intervenções, eu posso falar algumas palavrinhas também, e a gente capta aqui mais umas contribuições aqui das pessoas que estão conosco. Nós estamos gravando, tá? Transmitindo ao vivo no Facebook, também é uma outra maneira de levar o debate para um público bem maior, né? A gente melhorou nossa infraestrutura tecnológica aí, e isso é bom também. De repente a gente recebe mensagens de gente em outros estados, em outros países, pessoal que assiste depois a gravação. Isso é algo que a gente não fazia e que depois a gente percebeu a importância de registrar esse tipo de ocasião. Então, obrigado, parabéns pelo livro mais uma vez, e obrigado aí pela presença, Pedro. Na verdade, eu tenho que agradecer não só ao Antônio pela oportunidade de vir aqui, a presença de vocês é super importante. E a minha missão de conversar, fazendo um périplo em várias capitais, de divulgar um pouco o livro, divulgar um pouco o debate sobre Ásia no seio da sociedade, é tornar aquilo que o Antônio acabou de falar, tornar a diplomacia cada vez mais pública, né? Que a gente possa, o Itamaraty possa difundir o trabalho, e ao mesmo tempo que a gente difunde o trabalho, a gente consegue escutar um pouco de vocês. A gente trabalha na mesma equipe que a gente costuma falar, a gente precisa desse feedback, né? dessa resposta da sociedade brasileira, para tentar definir aquilo que é o interesse nacional, que é um conceito um pouco fluido, que a gente tenta estar defendendo há séculos, né? Então, Mas eu vim conversar um pouco sobre o livro que eu estou lançando.
é uma iniciativa da Fundação Alexandre de Gusmão, que é a Fundação do Itamaraty, a FUNAG. Esse livro está disponível gratuitamente na internet, no site da FUNAG. Vocês entram lá, colocam o nome do livro, o meu nome vai aparecer, vocês podem baixar, não tem custo. Se quiser comprar, aí sim você tem que entrar em contato com a FUNAG, no site você faz a encomenda, eles entregam. Então, fiquem super à vontade de baixar o livro lá. E o livro se chama Desafios e Oportunidades, a relação Brasil-Ásia na perspectiva de jovens diplomatas. Esse livro tem 14 capítulos. Esse livro tem 14 capítulos. Esses capítulos a gente está vendo aqui, o livro abarca boa parte dos países da Ásia. Tem capítulos sobre China, Japão, Índia, Ásia Central, Austrália. Alguns países eles tiveram que ser abarcados em grupos, por regiões, senão ficaria uma obra muito grande. Ela já tem 500 páginas, então o Sudeste Asiático ele foi trabalhado como um todo, a Ásia Central foi trabalhada como um todo. Nós temos também o BRICS, que eu acho que está na moda, né? Foi uma coincidência fortuita de eu estar lançando o livro neste exato momento, porque está em preparação a 9ª cúpula dos BRICS, agora que vai acontecer na China, em Xiamen. Então foi uma coincidência muito interessante. O Temer está indo, o presidente Temer está indo para fazer uma visita de Estado, inclusive, à China antes. E nosso ministro Aloysio vai fazer também um périplo para o Sudeste Asiático, para visitar mais alguns países depois da China. E a gente colocou ali a Austrália também. A Austrália não está na Ásia, está na Oceania, mas a Oceania é muito pequena para a Austrália. Então a gente achou interessante convidar o Henry para ele analisar um pouco esse nosso relacionamento bilateral. E todos são diplomatas, jovens diplomatas, que têm experiências com o tema, com os países, seja na Secretaria de Estado, trabalhando com China, que foi meu caso, embora eu tenha ido e voltado na China algumas vezes, seja no exterior, nos nossos postos avançados no mundo. E o porquê do livro? Falando também, o livro ele conta com vários revisores, embaixadores que contribuíram para perfeccionar o livro, tornar ele mais palatável para o público em geral, que esse é o grande objetivo. E o professor Oliver Stunken também escreveu a contracapa, a Adriana Bidenur, lá do Rio, ela contribuiu também com o texto, que é o nosso objetivo de trazer o livro para a sociedade. O debate não pode ficar restrito ao Itamaraty. Mas o porquê do livro? Ampliar o conhecimento sobre a Ásia na sociedade brasileira, estimular o debate nacional sobre como vai o nosso relacionamento bilateral. Pelo pouco tempo que eu tenho de trabalho, eu sou da turma de 2010, tenho 7 anos de carreira, e trabalhando com a Ásia desde então, eu percebi que a Ásia precisa de um carinho especial, não só dentro do governo, mas também na sociedade. A gente precisa prestar atenção a esse grande cliente nosso, que em vários setores, e é isso que eu vou tentar abordar. Vou tentar convencê-los que a Ásia é uma realidade para o mundo, é uma realidade para o Brasil, e o que a gente tem feito ao longo do caminho. De alguma forma também divulgar o trabalho do MRE, como eu tenho experimentado ao longo dos anos, a gente ainda tem um déficit com a sociedade. A gente está lá, a gente está na internet, a gente está com todos os mecanismos sociais, Facebook, a gente está lá, mas tem muita gente que não sabe o que é um diplomata, o que a gente faz. E eu também não sabia antes de eu fazer o concurso, e depois de alguns anos ainda tento entender a máquina que é. É uma máquina muito interessante, funciona bem, e tem que ser divulgado o trabalho. E uma das coisas que me deixa muito orgulho de fazer parte da casa tem muita gente boa no Itamaraty, tem muita gente inteligente, tem muita gente interessante. E o que acontece é que no dia a dia a gente fica preso na burocracia, a gente fica preso no trabalho, a gente perde um pouco essa oportunidade de debater sobre temas nossos, que a gente está cuidando. Então, por que não? Vamos dar uma oportunidade para esses jovens diplomatas refletir um pouco sobre o seu dia a dia e trazer um pouquinho do debate para o da sociedade em geral. Eu pretendo falar pouco, mas o pouco que eu vou falar eu quero dividir em 3 partes: o que é a Ásia, como vão nossas relações com a Ásia, e o que o Itamaraty tem promovido, para a gente entender um pouquinho melhor o que os autores apresentaram nos textos. Alguns dados gerais: a dimensão territorial, 45 milhões de quilômetros quadrados, o continente tem 50 países, mas a Ásia em si, você tira o Oriente Médio, enfim, você tem 29 países que estão listados aí.
e uma população de 4,5 bilhões de habitantes, lembrando que a população mundial bateu o número de pouco mais de 7 bilhões, então a gente já observa que é uma concentração populacional muito grande na região da Ásia, esses 29 países. E como vai a economia? O PIB, bastante elevado, em casa de 3 trilhões no ano passado, e a gente observa que ao longo dos anos a Ásia vem se consolidando como motor do crescimento em termos de PIB, crescimento mundial. A gente vê a linha laranja, a linha asiática, a linha no mundo. O crescimento do PIB na Ásia de 2006 para cá, ele é bem acima da média mundial e mais que o dobro, na verdade. Se a gente analisar a participação da Ásia no comércio mundial, mais uma vez a Ásia está em cor laranja. Do lado esquerdo a gente vê os dados das exportações, do lado direito das importações. E na participação da Ásia no comércio internacional, embora a gente veja de 2011 para cá, há uma oscilação muito em função da crise que a gente está vivenciando nos últimos anos, não só o Brasil, mas como o mundo, mas ela tem uma fatia preponderante no comércio mundial. Se a gente analisar esse quadro, pode estar um pouquinho pequeno, mas para mim ele fica um pouco mais claro. Mais uma vez a Ásia está em laranja. Uma tabela do OMC que mostra o comércio, a porcentagem do comércio em comércio de bens, porcentagem de cada região do comércio global. Ela vai de 0 a 100. E a gente vê a Ásia lá em cima, no laranja, e a Ásia vai crescendo ao longo dos anos. A fatia dela, o comércio mundial vai crescendo, já passou a barreira dos 30%. Por volta de 35% do comércio mundial de bens hoje está na Ásia. E a gente vê ao mesmo tempo que a Europa está diminuindo. Eu cito esses dois exemplos porque aqui eu estou conversando não só a academia, mas eu falar de há uma transferência do eixo de poder internacional cada vez mais para a Ásia. A economia já está lá, a gente mostrou, mas a política vem a reboque. Então, ao longo dos anos, a gente vê iniciativas políticas, diplomáticas, em que a Ásia vai se consolidando como um polo de poder, de influência, de decisão. E muito dessa pujança econômica da Ásia está calcada, entre outros fatores, nos investimentos em infraestrutura. Eles têm sido famosos por esse modelo que eles criaram desde a década de 70 e 80 de crescimento econômico calcado em investimentos em infraestrutura e entre outros fatores. Mas só infraestrutura, se a gente pegar essa tabela da McKinsey, a gente é uma tabela global por regiões, mas o mais interessante é que a gente vê a China e a Índia com grandes expoentes mundiais. Do lado de cá, se a gente prestar atenção, a gente tem a América Latina do Brasil com taxas um pouquinho aquém do que poderia. Mas se nós analisarmos só na Ásia, a gente vê que tem umas oscilações. Em todos os países que tem uma taxa de investimento de infraestrutura com porcentagem do PIB elevado, a gente vê que a China, mais uma vez, PRC, China e Índia tem taxas elevadas de investimento em infraestrutura, mas tem regiões que não investem tanto, mais que o Brasil, como o Pacífico, o Sudeste Asiático. Isso tem ajudado bastante crescimento da região ao longo dos anos. E a Ásia não vive só de economia, ela tem tentado se organizar ao longo do tempo em vários mecanismos de integração, tanto regionais, entre eles, como também interregionais, da Ásia para os países da região, e o Brasil tem participado de várias dessas iniciativas. Eu fiz uma lista bem comprida, não vou comentar todos, a gente vai passando aí, se alguém tiver interesse eu posso comentar, vou comentar somente alguns. Eu fiz nessa ordem, botei ASEAN no início, porque eu sou um grande advogado, trabalho com China desde que eu cheguei no Ministério. Como eu comentei em breve, parei, sou da turma de 2010, Itamaraty, em 2012. Eu tive a felicidade de passar um tempo em Pequim. Na época era o ministro Patriota, o embaixador Patriota, que ele tinha uma preocupação com a formação linguística dos quadros da casa. E ele deu a oportunidade para alguns alunos do Rio Branco, os melhores alunos da turma de chinês do Rio Branco, para passar um tempo lá em Pequim estudando. E foi o que aconteceu comigo. Na volta, eu voltei para trabalhar na divisão política do Itamaraty, divisão China-Mongólia, onde eu fiquei até o final do ano passado, até setembro. E hoje eu estou licenciado também na casa, não estou trabalhando. Eu estou fazendo doutorado em relações internacionais, na verdade, políticas internacionais, na Universidade do Povo da China, que é a Renmin University, lá em Pequim. Então, se vocês forem em Pequim,
escrevam, vamos tomar um café, na verdade, um chá, para a gente combater, discutir um pouco a Ásia. Mas eu coloquei a ASEAN no início, eu acredito que a gente tem que prestar, dentro da continente asiático, um pouco mais de atenção à ASEAN. A ASEAN tem 10 países, já tem um secretariado em Jacarta, está completando 50 anos, e é um grupo que abarca uma população de mais ou menos 650 milhões de pessoas, que é o que é uma metade da China e o dobro dos Estados Unidos, que apresentam taxas de crescimento econômico relevantes ao longo dos anos. Eu vou falar mais de comércio aqui ao longo da minha breve exposição, porque o carro-chefe do nosso relacionamento com a Ásia tem sido o comércio. Mas a gente tem tentado expandir isso para outras iniciativas de cultura, ciência, tecnologia, enfim, vocês podem ver isso em alguns artigos. A ASEAN não chama tanta atenção, mas quem chama muita atenção hoje em dia é o BRICS. E voltando, uma coincidência fortuita do livro que está sendo publicado agora pela visita do Temer, visita de Estado à China, ele vai fazer no dia 1º e dia 2 de setembro, está planejado. No dia 3 ou dia 5 ele foge para o sul da China e vai lá para a China participar da nona cúpula dos BRICS. E o mais interessante é que os BRICS foram criados lá pelos idos de 2001. Ele é um autônomo que foi criado pelo economista da Goldman Sachs, o Jim O'Neill. Quando ele criou em 2001, ele previa que lá pelos idos de 2047, o C do BRIC, ele virou BRICS a partir de 2010, quando a África do Sul entrou, o C do BRIC ia ultrapassar a economia norte-americana em termos de PIB em 2047. Hoje ele já mudou. Os economistas já trabalham com outra data, outra previsão. Em algum momento entre 2025 e 2030, a economia chinesa ultrapassará a economia norte-americana. E que é um momento ímpar na história. A última vez que a gente viu isso foi em 1880, nas televisões de 1880, quando os Estados Unidos ultrapassaram a economia britânica como motor da economia mundial. E a gente cresceu na Pax Americana, a gente viu os filmes, os países do Ocidente crescendo sobre a influência dos Estados Unidos. E hoje, cada vez mais, a gente tem que se acostumar com uma nova realidade, que é a Ásia. E muitos falam em Pacífico, que é China. Então é interessante a gente acompanhar isso não só da academia, eu também estou na fase acadêmica da carreira, não só da academia, mas também no trabalho também legal, essa transferência de poder, essa instalação dos eixos globais de poder. E o BRICS tem algumas iniciativas, o novo Banco de Desenvolvimento, o arranjo de contingente de reservas, que o Brasil tem participado com dinheiro. Temos o Banco Asiático, que é um banco de investimento que já apoia projetos na região há algum tempo. E tem ganhado muita atenção da mídia e nossa, da funcional, algumas iniciativas chinesas, entre as quais o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, o presidente Xi Jinping, presidente chinês, em 2013, no Cazaquistão, anunciou essa iniciativa, que hoje já conta com mais de 80 membros, entre os quais o Brasil. O Brasil é um membro fundador. Na verdade, quando a gente começou o debate com os chineses, a gente queria botar uma porcentagem um pouco maior de dinheiro, aí vem a crise apertou, a gente prometeu, olha, botar menos dinheiro. E se não tem nada, a gente já tem até o final do ano para integralizar. É uma iniciativa chinesa de você exportar capitais. A gente tem está cobrando muitas reservas e essas reservas não têm, segundo eles, um retorno tão elevado que eles gostariam, para ser concentrados em títulos norte-americanos. Eles querem ter um maior retorno desses investimentos. E outra iniciativa que ganhou muita atenção, sobretudo agora, é essa Belt and Road, One Belt, One Road. Cada hora os chineses falam uma coisa, né? A gente chama de OBOR, que é One Belt, One Road. Trata de uma nova rota da seda, que eles chamam, porque tem duas partes, que é o cinturão econômico da rota da seda, que é o cinturão terrestre, e o cinturão marítimo da rota da seda, a rota da seda marítima. Eles são investimentos que os bancos e os fundos da rota da seda que foi criado pelos chineses em obras de infraestrutura nessa região, para aumentar a conectividade da China, da Ásia em geral, com a China e com a Europa. E agora em maio, teve um primeiro fórum, Belt and Road, que contou com a participação de 29 chefes de Estado. O Brasil não foi. O Xi Jinping prometeu muitas coisas, entre as quais 100% dinheiro. Ele prometeu mais dinheiro para o Fundo da Rota da Seda, que é um fundo que foi criado no valor de 40 bilhões de reais. Ele prometeu mais 100 bilhões de renminbi,
para um câmbio de 6,5 dá uns 15, 17, 18 bilhões de dólares. Ele prometeu uma renda de 380 bilhões de RMB. Aí eu deixo a matemática para vocês como é que fica isso em dólares, para que os bancos de investimento, a Exim Bank, o Banco de Desenvolvimento da China, possam investir nessas iniciativas de infraestrutura. A China vive um problema sobre capacidade, hoje investir muito em infraestrutura, quer exportar, não só capital, mas exportar essas empresas chinesas para o exterior. E tem outras organizações na Ásia também, e temos o IBAS, a PEG, a Parceria Transpacífica, que a administração do Trump hoje decidiu se retirar. Outra organização que tem ganhado muita atenção, pelo menos na Ásia, a Cooperação de Xangai, que foi criada lá na década de 90 para tratar de segurança, e com a entrada da Índia e do Paquistão, ela tem ganhado mais corpo. Esse país dá muita atenção a elas porque vem lidar com alguns problemas que, no caso, os chineses falam uns males. O terrorismo, o separatismo, o fanatismo são três males que os chineses querem combater, e como eles são muito pragmáticos, o que eu e o Germano analisamos no artigo, eles acham que com investimentos, com dinheiro trazendo riqueza, crescimento para a região, eles conseguem integrar melhor com o resto da China e com o resto da região. Temos a parceria regional econômica compreensiva, a iniciativa chinesa para contrarrestar o fato de eles não terem sido convidados por TPP. Tem outras também, o Focalau, que o Brasil participa, existe até hoje. A SICA, Fórum das Ilhas do Pacífico. A ANZUS, sempre chama muita atenção em termos de segurança. Cúpula do Leste Asiático e muitas outras. Algumas estão funcionando mais, todas estão no papel existindo. Algumas funcionam mais, outras menos, mas elas estão lá. E eles têm como membro países asiáticos. Como é que estão os gastos de defesa, terminando essa primeira parte? A gente consegue observar nessa tabela, o mundo está em azul e a Ásia está em vermelho. Há uma crescente ao longo dos últimos anos, de 88 para cá, dos gastos em defesa no mundo. Com alguma estabilização, na verdade, nos últimos anos. Se a gente observar a Ásia continua investindo. Com dois expoentes, China e Índia investem muito, o Japão também tem usado de militarização, enfim. E esses gastos crescentes em defesa na Ásia causam alguma preocupação num continente em que as fronteiras não estão muito bem delimitadas. Tem várias disputas soberanistas na região. E a gente pode dar vários exemplos. Primeiro, o Sudeste Asiático, no África da China. A China disputa o controle daquela região de algumas ilhotas, ilhas, enfim, com vários países. Surgem vários escaramuços. Muitos analistas dizem que para ter uma terceira guerra mundial assim, no Sudeste Asiático, no África da China, que passa boa parte do comércio mundial por aí. Controle de rotas e riquezas no fundo do mar. A gente também tem o Nordeste Asiático, o coreano, que nos últimos tempos a gente tem visto essa troca de carinhos entre Trump e os nossos coreanos. Eu vou te invadir, mas eu vou bombardear agora, e eu estou em Pequim. Então, é um debate que me deixa um pouco apreensivo. E agora também a gente está vendo o problema entre a Índia e a China, o problema de fronteira. Na verdade, é o problema entre a China e o Butão. O Butão é um país da felicidade, está todo mundo feliz, não tem problema, mas a Índia compra a briga do Butão e quer brigar com a Índia. A China, perdão. São dois impérios que estão brigando há milênios. E parece que a Índia não aceitou a derrota que eles tiveram para os chineses na disputa fronteiriça de 62. E como é que vão nossas relações comerciais, claro? Trazendo uma tabelinha do MIDIC, só de números, a gente vê que na corrente de comércio, quando vocês são exportação e importação, houve um crescente ao longo dos anos, né? O comércio tem sido multiplicado. Se a gente pegar só o último ano, houve uma oscilação nos últimos anos, mais uma vez pela questão da crise. A gente observar só em 2016, que foram 105 bilhões de dólares que a gente pegou com a Ásia. Se eu lembrar que na nossa corrente com o mundo foi de 323 bilhões, na matemática a gente vê que a Ásia responde quase um terço da nossa corrente de comércio do mundo, o nosso principal cliente. Agora, só analisando a outra coluna, que é o saldo, exportação menos importação,
Esse é o saldo nosso comum. Ele tem oscilado bastante, mas vamos prestar atenção nos 2 últimos anos. A gente tem 2015, 2016 um saldo comum de 20 bilhões e comum em 2016 de 48. Se botar o saldo com a Ásia, ele oscilou também ao longo dos anos, mas vamos prestar atenção nos 2 últimos anos. Os 20 bilhões que a gente teve com o mundo em 2015, 8 vieram da Ásia. Os 48 bilhões que a gente teve com a Ásia em 2016, 19 veio da Ásia. Ou seja, a Ásia é o nosso principal parceiro comercial. E a grande mensagem que a gente tentar passar ao longo do livro é que nós temos que tratar com carinho. O nosso principal cliente. Prestar atenção e no mínimo tentar entender. Entendendo você consegue relacionar melhor, você consegue oferir mais vantagens desse relacionamento lateral. E comparando o nosso comércio com a Ásia, mais uma vez, quando a gente começa com os nossos parceiros mais tradicionais, que são os Estados Unidos e a União Europeia. A gente vê a Ásia está em laranja, os Estados Unidos em azul, mais embaixo, e a União Europeia em cima. Desde 2008, a Ásia é o nosso principal parceiro comercial e se consolidou ao longo dos anos, independentemente das oscilações. E bem acima dos outros 2 parceiros tradicionais, não só tradicionais, mas principais parceiros. Isso no gráfico, isso fica mais claro. A última vez a Ásia está em laranja e a fatia asiática tem crescido. De 2000 para cá, de 13%, passou para 23%, e em 2016 já está na faixa de 33% da nossa corrente comum. Mais uma vez, é o nosso principal cliente, vamos cuidar com carinho dele. Quais são as nossas exportações para a Ásia? De 2000 para cá, a gente tem exportado cada vez mais. O ciclo das commodities, a gente exportou muito. E esse ciclo das commodities fica muito bem claro aqui. Na cor verde, são os produtos básicos que a gente vende, os produtos semi-manufaturados estão em amarelo e os em azul estão os manufaturados. A gente vendeu sim, mais semi-manufaturados e manufaturados. Mas o grosso do nosso relacionamento ao longo dos anos é com produtos básicos, uma concentração das nossas exportações, em poucos produtos inclusive. Agora vamos guardar as cores. Vamos guardar azul manufaturado, a gente tem o semi-manufaturado em amarelo e básicos. E vamos olhar as importações. Não consigo nem ver a bandeira brasileira, né, que é amarelo. A gente importa mais de 90% da área são produtos manufaturados. O que já me faz pensar que a gente tem um desafio de melhorar a nossa competitividade dos nossos produtos, né? Inserir melhor os produtos manufaturados, né? Nas cadeias de valor global, enfim. Não só isso, vender mais, vender melhor, divulgar melhor nossos produtos e tecnologias lá fora. Se a gente comparar o comércio com a Ásia, em termos básicos, em produtos básicos industrializados, o básico está em verde e o industrializado está em azul e o total está em cima. Em termos de valor, o grosso do comércio está em manufaturado. Mas se eu voltar um slide para trás ou 2 slides, a gente vai lembrar que a gente importa o quê? Manufaturado. Mais uma vez, a gente tem um desafio aí de tentar vencer isso. Se a gente pegar o saldo, temos produtos primários e manufaturados, os básicos estão em verde, manufaturado em azul, e o total tem em vermelho. A gente tem um grande déficit com a Ásia de produtos industrializados, temos um enorme superávit com a Ásia em termos de produtos básicos, e no final a gente ainda consegue ter um superávit, porque a gente vende muito produto, muito commodity para a Ásia. E toda essa pujança econômica da Ásia nas importações de manufaturados causa muito temor no empresariado brasileiro que bate na porta do MIDIC e pede para investigar se esses produtos estão praticando dumping. E foi comprovado que vários desses produtos asiáticos fazem, os empresários chineses e japoneses têm uma prática de dumping. E nosso maior cliente é a Ásia, com 56%. Agora, o que o Itamaraty tem promovido com a Ásia ao longo desses anos para a gente tentar estimular esse relacionamento bilateral que ele não fica só no comércio, claro, o comércio cada vez mais se multiplica, mas a gente quer que ele se diversifique para outras áreas. Nosso presidente tem liderado bastante. A gente pegou os dados de 2007 para cá, a gente não conseguiu o primeiro mandato do governo Lula, não está disponível, não estava pelo menos disponível no site, e a gente observa
que os últimos presidentes têm viajado bastante, mas os principais clientes das viagens internacionais são, em verde, América Latina, depois a gente vê que a Europa tem ido bastante, e um pouco mais com a África, sobretudo no governo Lula. E a Ásia, que está em vermelho, nem sempre foi visitada. Teve alguns picos em 2008, 2016, com muitas visitas, mas também a Ásia não recebeu nenhuma visita presidencial há alguns anos. E 2013, 2014, que a Ásia não recebeu, o que me faz pensar a importância de manter uma regularidade de que ela está presente, né? Carinho, está lá sempre, a gente tem que estar presente. O nosso ministro das Relações Exteriores também está presente. O nosso caixeiro viajante está sempre viajando, levando os nossos interesses para fora. E mais uma vez, as coisas se mantêm. Nosso principal cliente das viagens, nosso ministro de Estado, são as Américas, com um destaque para a América do Sul, bastante para a Europa e para a África, e a Ásia está em vermelho. E ela passou mais uma vez em branco alguns anos. O nosso ministro de Estado não foi a Ásia. A gente vê 2003, mais uma vez 2013, 2014, e em 2017 os dados são até de julho. E eu acabei de falar que vai ter uma visita agora. O ministro do Estado vai para a Ásia, vai fazer um pé, vai fazer região, vai ficar mais tempo, inclusive, que o presidente tem. E tomara que também tem promovido outras coisas, não é só a visita que a gente faz. A gente faz outros mecanismos e tenta criar um papel um pouco no formato institucional nosso relacionamento, para tentar aprofundar essa cooperação política. E nós temos lançado várias parcerias estratégicas, planos de ação, vários países da Ásia. A gente vê que não tem tantos planos de ação, a maioria estão concentrados com a China. E o plano de ação é basicamente um documento em que a gente tenta botar dentro dele todas as áreas de cooperação que podem trazer frutos para as duas áreas, e todas, desde a cooperação política, militar, energia, ciência e tecnologia. A gente tenta fazer com que todos os ministérios dos dois lados dos países sentem, negociem, identifiquem sinergias onde eles podem se beneficiar. Os chineses querem aprender com a gente em guerra na selva, mas tá bom, a gente quer aprender com vocês em telemetria, lançamento de satélites, enfim. É um exercício interessante de se fazer, e a gente pode fazer com outros países também. E também, então, a gente promove diálogos e mecanismos, que é uma forma da gente criar oportunidades regulares para que não só as chancelarias, os ministérios, as relações exteriores sentem e discutem os problemas e as possibilidades de cooperação, mas também os governos, que tem várias iniciativas em vários países, os mais diferentes formatos, tem nomes. Com a Índia, a gente tem mais iniciativas, mais mecanismos. Com o Japão, que é um relacionamento um pouco mais antigo. Temos com a Rússia. Com a China a gente tem bastante também. E com outros países da região, praticamente todos a gente tem um mecanismo de diálogo que se reúne com alguma regularidade. Agora, dando o quadro de hoje, como é que está o Ministério das Relações Exteriores estruturado para lidar com a Ásia? Diplomatas em Brasília, lotados na Secretaria de Estado. Quantos diplomatas na Secretaria de SGASP, né, que é a Subsecretaria de Ásia e Pacífico, lotados hoje lidando com a Ásia? 5%. É muito? Pouco? É 26, é o número? É isso? No seu texto acho que está 26. O Lamazier fala, são 20 e poucos. Ele fez o subsecretário de Ásia e Pacífico, que é o Jorge Lamazier, o embaixador. Ele fala desse número. E fala também do desafio de tentar aumentar. Esse é o quadro de hoje, tá? De julho. Isso oscila muito, os diplomatas são removidos, vêm, vai para o exterior. Isso tem oscilado bastante, mas hoje, se tu perguntar hoje, 5% dos diplomatas em Brasília lidam com a Ásia. Se for colocar as outras carreiras de Afshan e Acham, oficial de chancelaria e assistente do centro de chancelaria, são as carreiras, 3 carreiras da casa, esse número cai até um pouco. E lá fora, quantos diplomatas nossos, em nossos postos avançados no mundo e na Ásia, têm trabalhado com a Ásia? Melhorou. 16% dos nossos diplomatas no exterior estão impostos na Ásia. Se a gente for incluir a Afshan e a Acham, como a gente chama as outras carreiras, esse número varia um pouquinho.
E nossos postos no mundo, a gente tem mais ou menos 224 postos avançados, que trabalha que chama-se principal empresa no exterior, né, principal multinacional, com mais capilaridade, e desses mais de 200 postos, 16% deles estão na Ásia. A gente consegue visualizar melhor. O que está em vermelho, laranja, são embaixadas, consulados gerais. Em azul, a gente tem 21 embaixadas na Ásia, lembrando que são 21 países, 7 consulados e um escritório em Taipei. Taipei é considerado como província chinesa, a gente não tem relações com Taiwan. Ou seja, a gente só tem um escritório lá. E as embaixadas em Brasília? Vamos pensar em contar. Quantas embaixadas nós temos em Brasília hoje? Nós temos 132 embaixadas em Brasília. O Brasil é a principal capital da América Latina em termos de número de embaixadas. E delas, dessas 132, 13 são de países asiáticos, por volta de 18, se não estou enganado. Não faz pensar que é interessante, a gente pode ter mais embaixadas, e nunca muito. A gente tem uma discussão muito grande na sociedade brasileira de reduzir o número de embaixadas nossas, mas o nível de interrupção é bem diferente. Quando você tem uma dúvida, o que você encontra? Você resolve na hora, você pega o telefone, enfim. Agora que o governo um pouquinho mais amplo faz, a gente tem os escritórios da Apex. A Apex só tem 9 escritórios no exterior, sendo que um deles é na Ásia, no caso em Pequim. A Apex é a agência de promoção das exportações, que até hoje é liderada por embaixador, com marcas, e tem trabalhado para vender nossos produtos. E eu tenho tentado fazer isso junto com os nossos setores econômicos, setores comerciais das embaixadas. Cada embaixada e consulado tem um setor comercial. Fica lá um diplomata da equipe dele só para receber os empresários brasileiros ou do país local para vender o nosso produto. E é interessante a gente fazer isso junto com a Apex. Os nossos aditivos de defesa, como é que estão distribuídos pelo mundo? Quando eu falo aditivo de defesa, eu falo auxiliar também. Eu estou todos dando o mesmo cálculo. Que é normal, se você for o caso da China, a gente tem 3 aditivos de defesa. Na verdade é só um de cada força, mas é um que é o adido. E cada um tem um auxiliar. Então são 6 no total, eu computo como 6, como sendo aditivos de defesa. Nosso principal cliente é a América do Sul. E a Ásia fica com 16% dos nossos aditivos espalhados no mundo. A diplomacia militar, às vezes, é muito conhecido do público em geral, mas é bem intenso. A gente tem muitos militares oficiais nossos das Forças Armadas no exterior. E o mapa desses aditivos agrícolas. Me parece que o mapa todo para a Ásia, que é o nosso principal cliente. O mapa do Ministério da Agricultura prepara especificamente só para produzir, pessoal. Então, o Ministério da Agricultura ele tem esses aditivos que trabalham dentro da embaixada de forma coordenada. E 38% das vagas em 2017 estão na Ásia. Então, o mapa sabe qual é o principal cliente. A gente vende muita commodity para lá. Mas são as vagas existentes. Mais uma vez, os diplomatas dos aditivos vêm e vão, esse número é fluido. E a BIM? A BIM também está acordando para a Ásia. A BIM estava mais centrada na Europa, aqui na América do Sul, no nosso contorno imediato. Está abrindo agora, nesse segundo semestre, advances de inteligência na Rússia, China, Índia e outros países. Agora, caminhando já para uma conclusão, o que a gente tentou ao longo do livro, todos os autores, é mostrar que a Ásia tem muitas oportunidades. Nós também no nosso relacionamento temos alguns desafios que nós devemos prestar atenção. Primeiro, ampliar o planejamento estratégico. A gente pensar, ver alguns exemplos de planejação, não só esse, mas como outros exemplos também. Pensar melhor, pensar em coordenação, articulação, articulando internamente todos os órgãos privados ou públicos envolvidos no nosso relacionamento com a Ásia. Tem que pensar junto, a gente tem que sentar junto. Aumentar a nossa presença na Ásia por meio de missões governamentais, empresariais, expandir o número de escritórios, a Apex, o MAPA, a BIM, enfim. Tem mais gente trabalhando com a Ásia, tem mais gente, aí vem o próximo ponto, que é a especialização, que conheça a Ásia, que vá para a Ásia, que estude a Ásia, que fale a língua. Que é um pouco, normalmente sinto no meu caso, que estou lá fazendo doutorado em políticas internacionais em chinês, lá em Pequim, que é uma forma do Ministério estar cada vez mais tentando formar melhor seus quadros, nesse caso, na Ásia, para que entenda melhor o relacionamento, que a gente possa aferir melhores benefícios, realizar pesquisa de acesso ao mercado, cooperar mais em ciência e tecnologia, em arte, cultura e, por fim, mas não menos importante,
a gente tentar criar um pensamento genuinamente brasileiro sobre a Ásia. O que eu observei nesse pouco tempo de carreira é que as nossas análises jornalísticas, acadêmicas, diplomáticas, até diplomáticas, muitas das vezes elas são baseadas em fontes estrangeiras. Eu adoro ler Reuters, BBC, acho que escreve muito bem, mas a gente, no caso do jornalismo, a gente sabe que não há jornalismo imparcial, tem interesse por trás. E acho que a gente deve pensar a Ásia, quando eu falo acho todos os autores, pensar no olhar brasileiro, olhar como a gente quer ver a Ásia e como a Ásia pode nos ajudar. E para isso eu volto um ponto, acho que a gente tem que trabalhar em equipe. Quando eu falo em equipe, eu não sou no Itamaraty junto com vocês, com a academia, com a população ampla em geral, com as empresas, enfim, para que nos ajudem a definir o que é que a gente quer, qual é o interesse nacional. E o Itamaraty está aberto, a mensagem que eu passo aqui, nós, não só os produtores estamos abertos, não podemos debater aqui, se quiser mandar e-mail, a gente está aberto, a gente pega o telefone, a gente marca, a gente pode estar um pouco menos ocupado lá em Brasília, mas a gente está querendo discutir com todos o que é que a gente quer. E aí a gente tem vários mecanismos, não só de telefone, mas e e-mail. Você pode também acessar o Sistema de Informação Cidadão, que é o SIC, você tem acesso aos telegramas. Os telegramas é a troca de comunicação entre a Secretaria de Estado em Brasília com as embaixadas. Isso é público, é disponível, você acusa que eu estou falando. É claro, se o documento for reservado, tem que ficar 5 anos sem acesso. Mas se ele for público, está lá, você pode ler. E tem análises muito boas, análises lindas, muita gente interessante. Então, a gente está trabalhando para isso. A gente não só negocia o nome do presidente, representa o presidente do exterior, a gente informa. E a gente tem informado muito bem. Mas para informar cada vez melhor, a gente precisa do apoio de vocês. Prometi não falar muito, só falei, me desculpe. Boa leitura. Obrigado. Agradecer aqui ao palestrante e organizador responsável pelo livro aí, Pedro. Vamos passar a palavra para a professora Valéria Ribeiro aqui da FDC, que gentilmente aceitou o nosso convite aí e que vai fazer alguns comentários aí sobre a obra, sobre a Ásia e enfim, sobre a visão dela. Oi, boa tarde, pessoal. Muito interessante a apresentação do Pedro. Bom, primeiro me apresentar, né? Eu sou Valéria Ribeiro, sou economista, doutorado em Economia Política Internacional pela FRJ, e sou professora de Relações Internacionais e Economia da UFABC. Então, lá no nosso curso de Relações Internacionais, nós temos uma matéria voltada especificamente para o estudo da China, né? A matéria se chama, tem até um nome interessante, Surgimento da China como Potência Mundial. Bem ambicioso, né? Então, a primeira aula é pensar um pouco nesse nome, enfim, até que ponto também é um nome um pouco ambicioso, né? Enfim, debater um pouco isso, mas o fato é que a disciplina trata de estudar os determinantes e a expressão da China hoje no mundo. Então, enfim, eu conheci o Pedro na China, né, em maio agora, tive a oportunidade de ir para lá, foi muito interessante. Enfim, e aqui, parabenizar aqui, né, o Pedro pelo livro, muito interessante, a apresentação dele acho que foi muito, explicou bastante coisa, né, para quem não está habituado, né, para quem não tem conhecimento sobre a questão da Ásia. Acho que ele trouxe para a gente aí vários dados importantes, interessantes, que eu queria comentar um pouco, né. Bom, eu vou falar um pouco especificamente sobre o caso da China, né, quer dizer, ele falou mais Ásia, o livro trata sobre a Ásia, mas o meu tema de estudo é a China, então eu queria fazer alguns comentários aqui a partir da minha perspectiva, que é mais sobre a China, né. Bom, eu acho que o Pedro colocou aí umas questões muito interessantes, por exemplo, com relação ao papel que a Ásia assume hoje como, para o Brasil, exportadora de produtos manufaturados, né? Então, se a gente for ver a relação Brasil-Ásia, Brasil-China, o
o que a gente vai ter hoje? O Brasil é um exportador de produtos primários, né? E a China, a Ásia, exporta para a gente os produtos industrializados. Então é quase que como se fosse uma reedição de uma relação de dependência. Digamos, nós continuamos exportando produtos de muito baixo valor agregado. E o mais interessante disso é que nos anos 70 não era assim, né? Nós exportávamos para a China produtos industrializados. E tem até não sei, que os chineses vieram para o Brasil, acho que nos anos, não sei se foi na década de 70, 80, aprender com a gente, foram a Itaipu, se não me engano, aprender como explorar ali a questão da hidrográfica. Então, dos anos 80 para cá, tudo mudou. Nós nos tornamos exportadores de produtos primários, nos especializamos cada vez mais, e a China se tornou uma grande economia, uma economia moderna, hoje, uma economia avançada, e que exporta para a gente produtos industrializados. Né? E assim, a questão é, por que a China conseguiu fazer isso? Né? Por que a China conseguiu sair de um patamar de uma economia pobre, de baixo crescimento nos anos 80 e se tornar hoje quase a maior economia do mundo, né? E o ponto que eu queria ressaltar aqui é com relação a alguns determinantes dessa trajetória de crescimento da China. Por que a China conseguiu fazer isso e por que nós, para pensar um pouco em termos comparativos, não estamos conseguindo avançar do ponto de vista da industrialização, da melhora dos níveis de renda e tudo mais. E aí o meu ponto aqui central é a questão de que a China, que na minha opinião fez e faz uma coisa que a gente está talvez esquecendo um pouco, que é pensar na soberania do Estado. Né? Então, acho que a questão fundamental da China, para mim, é que há uma preocupação em crescer, em fazer políticas econômicas, políticas comerciais que beneficiem a sua população e a sua soberania como Estado. Né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, na transição, que a China faz uma transição, no final dos anos 70 para os anos 80, de uma economia socialista para uma economia de livre mercado. E ao contrário do que muita gente possa pensar, ela, na verdade, não abriu mão de algumas características típicas de um regime socialista, como a centralidade do Estado e a capacidade do Estado de regular a economia. Né? Então, é lógico que ela transita, ela se abre para o mundo, mas toda essa abertura, toda essa inserção, ela não faz com que o Estado deixe de estar presente como um articulador do desenvolvimento econômico. Então, ou seja, a abertura comercial chinesa, ela é toda gradual. A China se abre para os investimentos estrangeiros, mas ela, ao mesmo tempo, protege a indústria nacional chinesa. A China incentiva as suas exportações, mas protegendo e fazendo política industrial ao longo de todo esse período. Né? A China, por exemplo, mantém as empresas estatais estratégicas sob controle do Estado. Né? Há uma diversificação da propriedade, obviamente, há toda uma transição, mas os setores estratégicos são mantidos nas mãos do controle do Estado. E, além disso, também sob o controle sobre o próprio sistema financeiro. Né? A China hoje ainda é muito fechada com relação ao sistema financeiro. Você tem grandes bancos públicos chineses, nacionais, e há todo um controle com relação à abertura de capitais. E por que isso é importante no caso da China? Porque essa capacidade de controle do sistema financeiro, ou de uma certa até submissão do sistema financeiro aos objetivos de Estado, de crescimento, de desenvolvimento, isso tudo é fundamental para que o Estado consiga fazer a sua política autônoma. Né? A capacidade de fazer uma política cambial, por exemplo, voltada
para as exportações, né, que incentive as exportações industriais, tem a ver com essa capacidade do Estado de controlar o sistema financeiro, a quantidade de fluxos de capitais que entram e saem, né? Então, eu acho que a China hoje, né, enfim, passa por várias mudanças, nesse sentido de maior liberalização, né, de uma abertura para o setor privado. Não é mais a China dos anos 80, mas eu acho que essa capacidade de manter uma taxa de investimento em infraestrutura de 8%, é isso que estava no... Quer dizer, o Estado consegue manter uma taxa de investimento e de investimento em infraestrutura que é fundamental para esse crescimento chinês, para essa expansão industrial. E devemos lembrar, né, que isso tudo significou uma incorporação de uma população no trabalho, né, enfim, em atividades formais, que foi aí muito importante em todo esse processo. Então eu acho que a questão asiática hoje, especificamente da China, está muito ligada a algo que o Brasil talvez esteja esquecendo, que é pensar que crescimento, desenvolvimento e melhora em níveis de renda passa por uma capacidade de dirigir e orientar a política econômica no sentido de maior soberania, de maior autonomia, né? Nós, Brasil, seguimos um caminho um pouco diferente, né, dos anos 80 para cá, e, na minha visão, isso está nas raízes da nossa dificuldade em nos tornar uma economia mais moderna, mais industrializada, né? Então, eu acho que essa é uma questão importante para a gente pensar essas relações Brasil-Ásia, né? Bom, eu acho que hoje a China, enfim, cada vez que a gente estuda a China, a gente acha que sabe menos sobre a China, porque é realmente um país impressionante, um país de uma tradição aí milenária e tudo mais. E a China também tem muitas contradições, né? Lógico, eles crescem, eles avançam, se tornam industrializados, mas isso também não significa que não haja contradições, né? Que não haja desigualdade e tudo mais. Então, eles passam por desafios que o Estado chinês hoje tenta superar também, né? Por exemplo, com relação às políticas de welfare state, né? Existe hoje uma preocupação do Estado em ampliar os direitos, né? Os direitos sociais, de saúde, de educação, que são aí mudanças que a China o governo vem tentando ampliar. E, bom, já para finalizar, né, eu acho que com relação às relações Brasil-Ásia e Brasil-China, a gente tem que pensar um pouco também que a China, hoje, ela é um ator importante no cenário global, que também já se apresenta, inclusive depois de 2011, com o avanço dos investimentos no Brasil, né? Então, o interesse da China no Brasil, explorando, né, tentando explorar, além das importações de minério, né, dos recursos primários, os investimentos diretos chineses vêm avançando e interessados no Brasil, interessados no setor energético, no setor de petróleo. Então, a China, eu entendo que se apresenta como uma grande possibilidade de política externa. Eu acho que os governos que a gente teve no século XXI tentaram, né, ampliar um pouco essas relações para os BRICS. É fundamental essa continuidade, né, de uma política externa voltada para esse mundo que é mais multilateral, mas ao mesmo tempo nós precisamos também pensar na nossa soberania, né? Precisamos pensar que nós devemos ter uma política estratégica e que hoje os chineses são parceiros importantes, mas também são agora um ator fundamental
nos nossos recursos, né, naquilo que a gente tem para oferecer. Então, a gente tem que também pensar que nós precisamos ter uma estratégia de desenvolvimento, pensar na nossa soberania, né, e nos relacionar aí com os chineses de uma maneira também soberana, como eles mesmos fizeram, né, ao longo dessa trajetória. Então, acho que é muito importante a iniciativa aqui do Pedro de se aprofundar nesses temas, né, inclusive muito para além da China, e cada vez mais o interesse, né, dos alunos, da sociedade, em discutir a região que mais cresce no mundo, né, e que tem aí grandes possibilidades de parcerias comerciais e também de estudos, né, pensar um pouco também intelectualmente essa grande região que é a Ásia e também a China. É isso. Obrigada, gente. Obrigado, Valéria. Isso que você comentou do processo de abertura chinês, está mencionado aqui um pouco a filosofia que guiou um pouco os chineses nesse processo. Uma citação do Zhu Rongji, né, que foi o primeiro-ministro na década de 90, que negociou o acesso da China ao OMC, entre outras coisas. Ele fala assim: controlar o grande e liberar os pequenos. É isso, o Estado chinês controla todo o núcleo industrial, financeiro, militar, tecnologia da economia chinesa, mas liberou completamente iniciativas no plano micro, no plano, né? O Pedro também comenta no texto dele como o sistema político chinês é descentralizado, quer dizer, como municípios e províncias têm uma parcela do orçamento muito grande. O governo central, no fundo, é muito mais importante que o governo central brasileiro, por exemplo, para a nossa federação. Enfim, eu recomendo vivamente quem se interessa sobre China, a leitura desse texto escrito pelo Pedro e pelo Germano também, que é um outro diplomata, um bom amigo também, porque eles dão uma repassada geral no conhecimento, atualizam o status da China atualmente e no conhecimento brasileiro, diplomático sobre China, sabe, inclusive na maneira como os chineses costumam estruturar suas reuniões, a importância do cerimonial, a importância do protocolo, como eles estruturam o discurso, como ele fala bastante da questão do pragmatismo chinês, né, pelo pragmatismo, concordo plenamente. Os chineses, muitas vezes, ao invés de pegar uma política pública e implementar no país inteiro, de um dia para o outro, tipo aqui, o governo baixou uma medida provisória, a partir da próxima semana, o regime automotivo no Brasil passa a ser XYZ. Na China, o que eles fazem? Eles pegam uma província específica, ou uma zona exportadora, eles fazem um experimento local lá, produtivo, né, tributário, aí se der certo naquele estado, naquele município, eles implementam lá em 4 províncias, aí depois eles vão implementar no país inteiro. Quer dizer, o chinês outra citação que está no texto, né, cruzar o rio, apalpando as pedras, né, cruzar o rio. Enfim, agradecer aí as palavras de vocês, não quero me estender muito aqui, de repente posso contribuir com outras coisas. Eu queria saber, gostaria de ceder a palavra, oferecer a palavra ao embaixador Fausto aqui também, que é um grande conhecedor aí de Ásia e de China, aí pelo Itamaraty, que nos dá a honra e o privilégio aí da companhia hoje. Tá? Sim. Eu vou sentar porque eu não estou falando. Boa tarde a todos. Meu nome é Fausto Rodoni, eu sou diplomata aposentado, embaixador, e tive uma opção de vida desde 1984. Em 1984 fui para a Índia. Eu era terceiro secretário, para segundo secretário. Tinha servido Bruxelas e Buenos Aires e fui para a Índia. E a Índia então me abriu um universo enorme e eu decidi dedicar minha carreira à Ásia. Eu morei durante 16 anos em 11 países da Ásia. Morei na Índia, morei na China, morei no Japão, fui embaixador no Paquistão, Afeganistão, Taipei, inclusive, que é escritório, servi lá também. Estive no Cazaquistão, no último posto foi Mianmar. Então, o que me leva a falar com vocês, primeiro é uma coisa que você falou, Pedro, que eu acho muito importante, é que a gente tinha que ir um pouquinho mais, eu falo para vocês todos, que é a questão do relacionamento nosso do Itamaraty com a sociedade, e mais do que tudo, o papel da academia. Eu sinto uma profunda lacuna na academia brasileira com relação à Ásia, isso eu posso falar porque tenho 16 anos de estrada, e
Nós criamos na escola, agora eu estou dando aula no curso de Relações Internacionais, no Country Studies Asia, na Escola Superior de Propaganda e Marketing. E nós criamos, acho que o conhecimento é o primeiro núcleo de estudos e negócios asiáticos numa faculdade no Brasil, numa instituição universitária. Na USP tem cursos separados, tem curso sobre China, tem curso sobre Uniásia, que é o núcleo de estudos asiáticos da UNB, mas tem muito pouca coisa. O que eu quero dizer é o seguinte: com tudo isso que a gente está fazendo, nós precisamos, eu concordo com vocês dois, eu concordo e sou muito enfático nisso, na necessidade da gente chegar à Ásia. Gente, a Ásia está aqui. Quando vocês acendem a luz, aquela botona por ser luz, vocês estão pagando um pouco de coisa para financiamento chinês. Quando vocês tomam azul, o avião da Azul que vai para Portugal, um pouco é China. Hello? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ver com muita atenção. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria falar para vocês, uma coisa complementando o que vocês falaram, que eu acho que é extremamente importante, é o seguinte: o que é o asiático? Eu fui do chinês com o postulado japonês, eu demorei 3 anos e meio no Japão, aos colégios de toda a Ásia do Leste, principalmente. O que é o asiático? Isso vem do confucionismo, que é fundamental para quem estuda a Ásia. Zhou, que é o Confúcio, que vive a dinastia Zhou, e que criou uma filosofia política e social que tem uma profunda importância por uma coisa, detalhe, que é básico para nós. É a diferença entre o nós e eu. As sociedades ocidentais, nós todos, somos baseados no eu. A Declaração Francesa dos Direitos dos Homens, o meu direito vai até onde começa o seu. A Declaração de Independência dos Estados Unidos, all men are created equal, they are endowed by their created certain unalienable rights, that among these rights are life, liberty and pursuit of happiness. Isso tudo é eu, a sociedade para mim. O confucionismo asiático é o nós. Vocês, eu, todos nós, como indivíduos, não temos nenhuma importância quase. Se a gente levanta, toma banho, escova o dente, a gente começa a ter importância no momento que a gente agrega alguma coisa à sociedade, que a gente interage com a sociedade. É só em sociedade que o humano se realiza. Então, quando a gente estuda a Ásia, acho que a primeira coisa que a gente tem que ver é você tem que se adaptar a essa realidade que o Pedro falou bastante, que é a questão do nós, o confucionismo. As decisões são tomadas em conjunto, as decisões não são nunca unipessoais, as decisões são sempre levadas a decisões superiores, elas são todas colegiais. Então isso tudo faz uma diferença enorme. Então, finalizando, eu acho que parabenizo vocês, parabenizo muito a iniciativa sua, Pedro, de fazer esse livro, que é fundamental. Eu acho que tem várias coisas que a gente poderia conversar. Eu acho que é muito importante falar sobre Índia. Eu morei por 2 ocasiões na Índia, em 84 e 87, estava lá quando Indira Gandhi foi assassinada, eu participei da cerimônia de cremação dela. Eu vi toda a emergência do Rajiv, do filho dela, levando a Índia para o moderno. Então, tem tudo isso acontecendo que a gente tem que falar, mas eu acho que agora eu queria monopolizar a conversa. Então, eu quero passar com essa mensagem. Por favor, pensem na Ásia. Pensem na Ásia, porque a Ásia está aqui. Não é que ela está chegando, ela está aqui. Nosso principal parceiro comercial é a China. No ano passado, as 3 maiores economias, as economias que mais cresceram no mundo foram na ordem decrescente: Índia, China e Espanto, Filipinas. Essa aqui é a história da Ásia. Tá, por favor, muito obrigado. Obrigado, embaixador. Atualmente está desenvolvendo um centro de estudos na SPM, sobre Ásia. Criamos um grupo de estudos e negócios asiáticos na SPM. Legal. Vamos saber também. Bom, podemos abrir aí para comentários, perguntas. Temos aqui um especialista, uma professora aqui conosco. Aí já não é mais comigo, as perguntas são com eles. Então, eu só peço, a gente pode tirar uma roda, assim, umas 2 ou 3 intervenções. Tá bom, Guilherme, tudo bom? Muito utilizado aí. Bem-vindo aí. Então tá, você só peço que diga o seu nome, depois passa a palavra para o Guilherme. Boa tarde, eu sou Ana César.
O Pedro, primeiro eu preciso parabenizar o Pedro pela iniciativa do livro, o Antônio por trazer o Pedro até a gente, agradecer também a fala da professora Valéria. Pedro, você insistiu muito no sentido de que a China seria o nosso principal cliente. E aí eu queria fazer uma provocação no sentido de que se não seria o caso de a gente pensar na China não só como cliente, mas também como sócio, né? Na medida que somos os dois países global players, a gente não poderia se valer também dessas políticas de investimento chinês para o comércio internacional. E como é que o Brasil poderia aproveitar essa onda de investimento? Obrigado. Legal. Passar para o professor Guilherme Casanova aqui da FGV. Boa tarde, Valéria. Boa tarde, Pedro. Obrigado pela excelente exposição de ambos. Pelo que é caro para nós, eu acho. E aí eu trabalhei muitos anos com o professor Fausto Godoy, embaixador do professor Fausto Godoy, ele sempre falava isso e eu incorporei isso para mim. A Ásia está muito mais presente na nossa realidade do que a gente pode imaginar. Agora, eu também acho que trabalhar a Ásia como um continente só, pensando na política asiática do Brasil, nos leva a incorrer em certas imprecisões ou certas contradições. Por que eu chamo a atenção para isso? Eu sei que essa não é a proposta do livro, inclusive, mas eu quero até entender como o Itamaraty percebe isso. Eu estava recentemente numa mesa discutindo a política africana brasileira e aí um moçambicano levantou a mão e disse assim: o que vocês querem dizer com política africana? Moçambique é Moçambique, Angola é Angola. Falamos português, mas temos demandas muito diferentes entre si, etc. E isso pode se reproduzir para 54 países africanos da Ásia, 29 tirando o Oriente Médio. E pensando exatamente nesse espírito da pluralidade asiática, eu acho que existe uma questão que transcende a dimensão comercial e que também poderia ser explorada para o Brasil, que diz respeito ao mundo que a gente quer, mais do que ao Brasil que a gente quer. Existe um conjunto de pautas multilaterais que o Brasil defende, muitas vezes solitário, muitas vezes associando-se a alguns pequenos países aqui, e não pequenos, mas alguns países aqui e ali, às vezes poucos, às vezes muitos. Então, por exemplo, você tem o G4, que reúne o Brasil e 2 países asiáticos, ainda o Japão, mais da Alemanha, na reforma do Conselho de Segurança. Você tem os BRICS, que reúnem mais 2 ou 3 países asiáticos, de onde a gente coloca a Rússia. E o que a gente vai perceber, levando essa dinâmica, o que a gente poderia chamar de grupos de colisão da atividade variável, enfim, se a gente as leva às últimas consequências lógicas, elas se contradizem. Os BRICS não podem apoiar coletivamente a reforma do Conselho de Segurança porque a China não permite que a Índia se associe com o Japão numa outra dimensão para pleitear aquela vaga, porque o Japão e a China têm um problema geopolítico que a gente conhece. Então, o que eu queria, enfim, saber, dado essa realidade, é o seguinte: como é que o Brasil pode traçar uma estratégia que, ao mesmo tempo, seja benéfica para nós em termos de comércio e investimento? Acho que esse é um ponto fundamental que vocês tocaram muito bem. Mas, ao mesmo tempo, fazer valer aquilo que o Celso Amorim, lá no discurso de posse dele em 2003, chamava de democratização do sistema internacional. Como é que a gente pode trazer a Ásia junta para que esse objetivo seja cumprido? E como é que a gente pode singularizar, em alguns casos, a relação com a Ásia para que essa relação possa, vamos dizer, ganhar o máximo dela? Seja do Brasil com a China, do Brasil com o Japão, com a Índia ou com qualquer outro sócio regional. É isso. Vai voltar aqui, enfim. Obrigado pela pergunta, mais uma vez obrigado pela participação. Como o debate está interessante, como eu falei, a primeira vez que a gente é pouco acadêmico na carreira, quando tem uns anos eu tenho que escrever uma tese sobre o Brasil e a Ásia, sobre a China. Olha aqui, vocês estão me ajudando muito. Vamos para a primeira pergunta do César. A China não é um cliente, a China é um sócio também. De fato, eu estava falando mais com a Ásia como cliente, mas a China não é só um cliente, é um sócio.
era tão sócio que a gente tem reconhecido isso ao longo dos anos. Eu tenho um slide já comigo da palestra, nós temos uma parceria estratégica com o Chile. Ela a primeira foi lançada em 93, foi a primeira parceria estratégica entre países em desenvolvimento, que já é um marco por si só. E depois, em 2012, quando então o primeiro-ministro Mundial veio participar da reunião de 20, sentou para a Dilma, agora a nossa parceria não é só estratégica, ela é estratégica e global. A gente começou a perceber com os chineses que a gente está cooperando bilateralmente, a gente tem uma cooperação muito intensa bilateralmente. Mas está crescendo uma cooperação multilateral muito intensa. E um dos exemplos é o exemplo do BRICS, que o professor também mencionou agora. Então a gente não cooperamos só em finanças, investimentos e outros ramos, a gente coopera também com a reforma do conceito de segurança, eles não apoiam tanto, mas a gente sabe que eles querem um mundo mais democrático, mais plural, com maior peso para esses novos pesos, novas potências, não sei se é errado, mas novos países em desenvolvimento que querem ter um maior poder de decisão na esfera global. E no caso de sociedade, acho que o melhor exemplo aconteceu há poucos meses, agora não tem nada em maio. Foi lançado o Fundo Brasil-China de Investimento em Cooperação Produtiva, não sei se o nome é bem esse, mas é Cooperação Produtiva. Foi uma iniciativa bilateral. A Dilma já havia conversado lá em 2011, em abril de 2011, quando ela foi lá, os chineses começaram a querer conversar sobre o tema e eles botaram na mesa isso na visita do Li Keqiang, que foi o primeiro-ministro que veio em 2015. Brasil. Vamos criar sim, o Brasil, vamos. Está com pouco dinheiro, não queria. E esse fundo foi ganhando corpo, as negociações continuaram. Foi lançado agora, 2 anos depois, no valor de 20 bilhões, 15 dos quais bilhões de dólares, 15 dos quais os chineses vão colocar, a gente coloca 5. E a ideia do lado brasileiro é que nós possamos investir em infraestrutura. A gente sabe muito bem, o governo sabe, com todo os problemas que a gente tem um déficit muito grande de investimento em infraestrutura. E a gente quer investir, a gente quer usar esse novo instrumento para que a gente consiga não só investir em infraestrutura, mas em ciência e tecnologia e tentar superar um problema que a gente comentou um pouco aqui, mas não ficou claro, que é a armadilha da renda média. Que a gente, basicamente resumindo, não sou economista, mas ele parece ficar caro, a gente vê os preços, mas ele não está produtivo, ele não consegue vender bem de alto valor agregado. Então, assim, a gente tem uma parceria, uma sociedade muito grande com os chineses. Aquilo que a gente falou, Tabatinho que é só um sócio comercial. Porque a economia, quando você começa, tem o próprio dinamismo. Mas a gente quer que esse dinamismo econômico venha também para a área política, cultural e como no mundo. Primeiro, muitas vezes, a economia começa e aí bota. Tem a política, a cultura, enfim, e está o nosso papel. Os diplomatas, o governo brasileiro, tentar fazer com que essa parceria tenha dinamismo em outros anos também. E agora, sobre a pergunta do professor, obrigado pela presença, é uma grande honra contar com o pessoal da FEBRU, que a gente sempre acompanha de longe, tem contribuído bastante para o debate sobre as relações internacionais. Assim, a Ásia é muito diversa, é um continente. Para quem conhece, cada país tem sua especificidade. Né? A Índia não tem nada a ver com a China. Impérios diferentes, o Sudeste Asiático é totalmente diferente. Lá no Japão, é olho puxado também, mas não é igual ao chinês. E é um grande desafio nosso. A gente tem tentado, ao longo dos anos, pensar a Ásia como um todo, mas a gente pensa a unidade dentro da pluralidade. A gente quer com cada região. Eu voltei ao ponto, a ASEAN, a paixão é China, mas eu acho que a gente tem que prestar atenção na ASEAN também. E para fazer uma estratégia conjunta, como o embaixador comentou, que o professor depois comentou, a gente tem que ter uma estratégia conjunta. Nós, aqui, com vocês também. No seio do governo brasileiro, na sociedade, pensar junto que a gente quer com a Ásia e pensar junto com eles. Para que a gente consiga tratar, oferir mais lucro, mais benefícios desse relacionamento. Mas como a gente faz isso bem? Primeiro a gente tem que ter iniciativa de ir lá e conversar. Mas como a gente faz bem? Como a gente faz isso melhor? Conhecendo, estudando, falando a língua deles. Então isso é importante, a gente tentar trabalhar com eles. E essas iniciativas têm se multiplicado ao longo dos anos, a gente quer que se multipliquem ainda mais.
Mas para isso, mais uma vez, a gente precisa da ajuda de vocês. Tem uma ideia interessante, pega o telefone, liga para lá, cobra, mas eu tô lá. Por que você não fez isso? Está todo mundo na mesma equipe, trabalhando junto. Galera, você quer fazer uns comentários? Depois talvez eu fale alguma coisa aqui. Então, acho que é muito interessante pensar essa questão da possibilidade de maior democratização do sistema internacional e eu acho que a ascensão da China, ela, em muitos sentidos, já traz uma mudança importante nesse sentido, principalmente quando a gente pensa com relação aos anos 90, né? Que a economia americana parecia criar um sistema global, né? Enfim, eu estudei na minha tese relações China-África, né? Então, se você for comparar os anos 80 e 90 na África, de 2000 para cá, muita coisa mudou. Os chineses aparecem com outro tipo de relação, por exemplo, comparado à relação FMI e Banco Mundial na África. Então, o FMI e Banco Mundial chegava, emprestava o dinheiro, a ajuda, mas, como nós sabemos, haviam as contrapartidas, né? A imposição de condicionalidades aos estados africanos, por exemplo, com relação à política de ajuste estrutural. Quando os chineses aparecem, principalmente nos anos 2000 para cá, os bancos chineses de infraestrutura, eles aparecem no jogo aos africanos, concedendo empréstimos, mas com outro tipo de relação, muitas vezes sem condicionalidades. Então, para os africanos, muito mais eu acredito que os brasileiros, a China representou um leque de oportunidades com relação ao que você tinha antes. Então, quer dizer, isso já muda muita coisa no sistema internacional. Agora, isso não significa que a presença da China na África traga apenas coisas boas, né? Quer dizer, grande parte dos países também estão reprimarizados ou nunca deixaram de ser, né? Nunca deixaram de exportar produtos primários, mas enfim, os chineses estão explorando recursos naturais e, quer dizer, o debate é esse. De um lado, uma maior diversificação nas relações internacionais, mas de outro, uma possibilidade nova de investimento, fluxos financeiros, cooperação, ajuda. Enfim, é uma questão que é muito recente que eu particularmente tenho estudado, né? Até que ponto a China se apresenta como maior democratização ou ela reedita, né, relações de dependência e tudo mais. Enfim, acho que essa é uma questão interessante, né, porque essa no caso da China. Legal. Eu só queria, enfim, sobre a pertinente colocação do Guilherme, professor Casarões, acho que é totalmente, enfim, é mesmo, a dificuldade de se ver a Ásia como um bloco é clara, né? Uma diversidade muito grande, acho que talvez ninguém melhor que o embaixador está discordando. Está concordando. Não, eu ia mencionar que ninguém melhor que o embaixador para testemunhar isso. O senhor talvez seja a pessoa que viveu em mais países, com mais experiência em Ásia do Brasil, o maior brasileiro com mais experiência em Ásia, talvez seja o senhor, né? Acho que Itamaraty. Itamaraty. Enfim, ele melhor que ninguém pode testemunhar. Eu tenho um depoimento pessoal, por exemplo, no período de China. Aliás, queria recordar aqui a figura aí do saudoso embaixador Clodoaldo Guenet, que foi uma pessoa que muito me ajudou lá, foi muito parceiro, um grande embaixador que nós tivemos lá. E quando eu comento com o Pedro, que no texto dele sobre China, que eu li, eu senti ali em vários trechos, em vários lugares, em vários parágrafos, várias passagens, eu senti uma herança, um legado que a gente deixou de análise que nós fazíamos em 2010, 2011, 2012. O embaixador Clodoaldo chegou em 2009 e ele construiu um corpo de conhecimento sobre a China na embaixada e distribuiu isso, né? Escreveu e distribuiu para todo o curso diplomático, até então inédito, assim, foi um grande trabalho, um trabalho assim, que somava 500, 600 páginas, né? E eu pude pegar aqui, né, sentir, né, um pouquinho, um pouco das ideias desenvolvidas, mais elaboradas, né, porque eles construíram em cima.
Então, voltando aqui, embaixador, eu ia falar do Henri, um colega meu de embaixada na época, que saiu da China depois de 4 anos. Ele e a esposa dele aprenderam a falar chinês, fizeram um grande esforço, um grande intelectual, uma pessoa que estava sempre carregando livros para cima e para baixo. Ele foi servir na Índia imediatamente depois. Ele saiu de Pequim para Nova Delhi. Aí um dia, faz uns 2 anos, 1 ano e meio, ele passou aqui o casal, passou aqui para tomar um café e tal. Eu falei, pô, aí, tal, que bom que você saiu da China. Isso foi outra coisa que falaram, assim, na China quanto mais você sabe, parece que menos você sabe. Foi o que eu falei para ele, Henri, a China é um buraco sem fundo, cara. Você pode ser virar o maior especialista do planeta, do Brasil em China, mas você nunca está satisfeito, você ia se especializar num negócio, que bom que você foi para a Índia e tal, né? Enfim, a Índia, o elite fala inglês, a gente com aquela impressão de que é mais fácil a Índia. Ele parou assim, Antônio, a Índia é 500 vezes mais complexa, mais profunda, mais impenetrável, mais inacessível, mais dantesca do que a China. Eu duvidei no começo, Deus, você está brincando. Eu passei 2 anos e meio na China, perdido ali na China, e você vem falar que na Índia é pior ainda. Ele falou, sem sombra de dúvida, e eu fiquei muito impressionado. E a gente aqui às vezes não tem essa... Para não falar ali nas regiões ali, Tailândia, Birmânia, Vietnã, todos reinos ou povos, nações com tradições também milenares muitas vezes, um histórico de guerras contra os chineses ou entre si, enfim, então, para não falar Japão, Coreia, enfim, tem a Rússia ali, mas é essencial, portanto, né, que a gente amplie o conhecimento aí, que o Estado brasileiro faça mais investimentos ali, que haja uma especialização diplomática. Eu sou muito favorável à especialização dos diplomatas por região, por país, como vários países do mundo fazem. O Itamaraty esboçou alguma coisa assim, mas muito timidamente, né, e não sei, eu estou afastado da licença, não sei exatamente em que pé estão essas coisas aí, tem limitações de recursos, né, enfim, orçamentárias, os problemas que o país está passando agora. Enfim, queria fazer esse comentário sobre o que o Guilherme pontuou, que é essencial, né? Outro comentário que eu queria fazer, bom, talvez um pouco por causa da especialidade da matéria da Valéria, o fato de eu ter morado na China, a gente acaba falando, você vê, a gente vem falar de Ásia, a gente falou aqui 60% do tempo de China, né? Paixão, mas dimensão e circunstância, né, Valéria? Enfim, pronto. Então vou repassar aí a palavra para quem quiser. Sei que tem gente estudando para concurso aqui, estudantes ali. Tá bom, vocês dois, fale o nome. Pessoal, obrigada. Primeiro, super interessante a discussão, né? Acho que todo mundo fala sobre a Ásia, sobre a China, mas muito pouco se sabe sobre ela. Então, acho que só a iniciativa de estar discutindo o tema já é super importante. Eu vou falar como leiga, tá? Porque eu não estudo a China e EDA. Isso. E acho que um dos comentários que eu ia fazer é em relação ao comentário do professor da SPM, do embaixador, em relação à questão da cultura do nós. Eu acho que é muito interessante, né? Porque assim, hoje em dia se fala muito sobre a cultura colaborativa, que hoje está, né? As novas gerações veem com isso como característica muito forte. E eu acho que pouco se sabe que, na verdade, essa é a cultura, né, dos países asiáticos, né? Então, a gente está vivendo um modelo onde a gente valoriza a colaboração e a gente tem experiências já que nasceram nesse modelo e que a gente conhece super pouco. Então, acho que tem um papel muito grande do governo, do Itamaraty, da sociedade como um todo, para divulgar essa cultura, porque isso tem uma aderência muito forte com a cultura que a gente está vivendo hoje. Isso vai ajudar a gente a fazer essa passagem e entender melhor, e absorver melhor a cultura asiática, né, que é tão importante. Esse é um comentário. O outro comentário do ponto de vista, e aí mais, acho que a pergunta mais do ponto de vista do governo, do Itamaraty, né, a gente falou de muitos acordos que a China faz e que o Brasil faz com a Ásia. A minha pergunta e falando um pouco em relação ao foco na exportação primária, né, de produtos primários, a gente sabe hoje que a gente tem uma indústria super complexa, com produtos de valor agregado enorme. A minha pergunta o que o governo, ou o Itamaraty hoje, tem hoje, do ponto de vista de ação e de estratégia,
que permitam com que a gente exporte mais produtos de valor agregado para a China, para a Ásia, né? Então, a gente tem hoje um portfólio de produtos. O que está sendo feito hoje para que a gente exporte mais produtos que não sejam primários? Que a gente deixe de exportar o algodão e compre a camiseta. A gente estava brincando aqui agora. Quer dizer, a gente tem portfólio de produto. Qual é o impedimento hoje que o Brasil tem e o governo tem para estimular iniciativas que permitam aumentar e diminuir essa disparidade, né? Aumentar mais produtos de valor agregado? Boa tarde a todos. Me chamo Vitor Hugo. Embaixador Fausto Gondor, é um prazer conhecer pessoalmente. Te enviei um e-mail há 2 semanas atrás. Sou estudante de Relações Internacionais na SBM, primeiro semestre. Tenho muito interesse, né, já sei, sobre essa questão do Centro de Estudos de Negócios Asiáticos. E é até bom encontrar aqui para a gente poder debater um pouco sobre isso após a conclusão do evento. Eu gostaria de saber o que o governo brasileiro está buscando fazer para esse compartilhamento de cultura entre Ásia e principalmente China e Brasil, entre essa troca de intercambistas brasileiros, estudantes asiáticos e brasileiros, que é necessário que se cresça, visando o que a China pode alcançar futuramente, o tamanho que ela já representa, tanto para o Brasil e para o mundo hoje. Obrigado. Mais alguém? Uma terceira? Aí. Você? Aí. Pedro, né? Sim. Tudo bom, Pedro? Francisco. Bom, eu queria saber a respeito do Acordo de Paris. Essa saída dos Estados Unidos recente, como é que está a posição chinesa? Se está... No que a gente vê das políticas ambientais atuais da China, a gente percebe que eles estão intensificando querer participar com um player mais forte ambiental. Queria saber se a visão interna, da política interna chinesa é realmente essa, ou se essa saída americana promove, sei lá, alguma maneira da China também querer sair do acordo. Legal. Valeu. Então, repassando aí as três, aí Pedro, você faz uns comentários, a professora Valéria também, fica à vontade aí. Vamos lá, vamos para a primeira pergunta, sobre o que eu entendi, o que a gente faz para que a gente possa exportar cada vez mais manufaturados e tentar dar um equilíbrio maior nessa balança comercial com a China e com a Ásia. Esse problema da balança é um problema um pouco mais complexo, né, que envolve não só o trabalho comparativo. É um esforço de toda a sociedade brasileira, do empresário brasileiro, de a gente ter dar maior grau de competitividade no nosso produto. A gente já sentou várias vezes que os asiáticos, a Dilma, quando foi lá no Centro de 2011, ela estava com isso em mente, nós temos que diversificar as exportações. Nós não queremos mais vender poucos produtos lá, a gente vende basicamente soja, de ferro, petróleo, e outros também. E os chineses, no caso, que a experiência que eu tenho, eles falam ótimo, não tem problema nenhum. O preço é melhor e mais barato que o meu. As portas estão abertas. A China tem muito poucas barreiras comerciais. A gente às vezes tem a impressão de que são um país fechado. O Brasil é muito fechado. Os chineses são bastante abertos ao comércio internacional, estão bastante integrados nas cadeias de valor global. Então, o problema é um pouco mais amplo. O que a gente faz no Itamaraty é trazer o debate à tona. Olha, a gente tem esse problema. E eu não vou resolver. Inclusive de política externa, não faço política econômica, não faço política industrial. É um problema um pouco mais complexo, mas aqui a gente faz é não só trazer esse problema à tona na sociedade, divulgar isso para que a gente possa criar juntos uma estratégia que a gente consiga superar essa dificuldade nossa de dar uma competitividade, mas o que a gente faz é como eu havia comentado. A gente faz pesquisas de acesso ao mercado junto com o governo, a gente identifica as barreiras tarifárias e não tarifárias que incidem no nosso produto e faz a promoção comercial dos nossos produtos, não só a Apex, que no caso é a agência do governo, mas como eu havia comentado,
toda embaixada, todo consulado tem um setor comercial. E tem até um orçamento um pouco diferente da embaixada para promover os produtos brasileiros. Então a gente faz isso, mas a gente não quer fazer isso sozinho, a gente quer fazer isso junto com vocês. O problema é nosso, de aumentar a competitividade. Agora a pergunta do Victor Hugo sobre o intercâmbio cultural, o intercâmbio educacional. Eu normalmente falo com relação à Ásia, a gente tem dois problemas de distância. A gente tem a distância geográfica, que de fato está do outro lado do planeta, é muito longe, é difícil ir para a Ásia, não sei se alguém já foi. São muitas horas de voo, de escalas, é cansativo, mas não só isso, a gente tem uma distância cultural muito grande. E com todo esse crescimento do comércio, a gente tem tentado aproveitar isso para, como eu falei, a Reboca a gente vai criar iniciativas culturais, educacionais, um deles são os intercâmbios, os professores leitores, que é um programa de leitorado, professores formados em letras vão dar aula no exterior, a gente tem alguns na China, precisa ter mais, eu acho. Tem vários intercambistas. Como tinha o Ciências Fronteiras, estava funcionando a todo vapor, a gente tinha muito estudantes brasileiros indo para lá, mas mais uma vez a gente barra um problema da distância cultural para a linguística. Os chineses também estão aprendendo inglês, estão melhorando o nível deles. A Ásia em geral, não tem todos esses países, não tem muitos cursos em inglês. Muitas vezes você é obrigado a estudar em chinês ou na língua local, é muito complicado. Então a gente tenta trazer, e tem pouco, né? Na minha universidade você tem 5 brasileiros. Uma das principais universidades da China você tem 5 brasileiros estudando, fazendo intercâmbio, qualquer coisa, diferentes formatos de cooperação. É pouco, a gente tem que ir mais. E a gente tem feito isso. No caso de China, a gente criou várias iniciativas ao longo dos anos, o próprio Antônio participou. Em 2013 a gente fez o mês da China no Brasil, o mês do Brasil na China, levando artistas para suas classes. O SOL foi uma iniciativa setorial, né? Momentânea. A gente sempre está levando pessoas, professores, Valéria, eu encontrei a Valéria lá, a gente tomou um chá, né? Não tomou café. A gente tomou um chá para debater e eu falei, vai assim, voltar. Tem que ir lá, tem que conhecer e divulgar mais a nossa cultura para eles. Eles também não entendem, a gente não entende. Agora pergunta do Francisco sobre a Acordo de Paris, a questão do meio ambiente. Isso é super complexo, né? A gente viu a saída, eu não sou especialista no meio ambiente, mas pouco eu tenho acompanhado essa negociação toda, para a China se abrir uma grande oportunidade com a saída do Trump. Porque a China e os Estados Unidos eles são os dois maiores produtores mundiais. Para quem vai a Pequim, quem vai à China, é algo assustadora a questão da poluição. Eles têm um déficit, uma dívida em termos ambientais com eles próprios enormes. Eles fizeram o bolo crescer, né? Investiram muito, mas o país está poluído. São taxas absurdas de poluição. E por causa disso eles investem muito em energias renováveis. Eles investem muito em energias renováveis. Eles como investem em relacionamento bilateral para os países e multilateral, para que eles possam aprender como melhorar, diminuir esse déficit. Então eles são grandes. A China participa muito desse acordo de Paris. E assustou um pouco quando o Trump saiu, os Estados Unidos saíram, mas abriu uma grande oportunidade. Agora, como os Estados Unidos não querem, então a gente vamos começar a pensar num modelo que atende ainda mais os meus interesses. A China quer diminuir esse déficit, mas é muito mais interessante você diminuir esse déficit, tendo em mente mais, conseguindo colocar mais os interesses na mesa. Então, o principal parceiro não está na mesa, não quer nem conversar, aí é um pouco complicado. Só falar rapidamente sobre essa questão da porque nós exportamos produtos mais de maior valor agregado, né? Tem a ver um pouco com a questão da soberania, né? A nossa política cambial hoje, ela não é uma política que favorece a exportação de produtos de maior valor agregado. Isso tem a ver com o quê? Com a gente deixar o nosso câmbio flutuar, o nosso câmbio é muito volátil, certo? Então, a gente não faz um controle para fazer a nossa taxa de câmbio ficar favorável. E é claro que aí a gente tem dificuldade, entre vários outros fatores, para colocar o nosso produto industrializado no mercado. É lógico que é um contexto em que a China exporta tudo. E ela tem uma vantagem de custo, uma vantagem de custo cambial. É difícil concorrer. É difícil hoje para um país se industrializar e exportar industrializados.
porque realmente a China ocupa vários mercados. Mas também nos falta uma política cambial mais soberana, que atenda aos interesses da produção e não apenas ao controle da inflação ou até mesmo ao interesse da valorização do capital especulativo de curto prazo, que é o que hoje em dia se beneficia desse tipo de câmbio. Então, enfim, tem toda uma discussão que nossa também com relação à nossa estratégia de industrialização, de exportação, que eu acho que a gente tem a aprender muito com a China, né? Embora o caso da China seja um caso muito específico, singular, inclusive politicamente, né, que a gente falou muito, super interessante, mas enfim, é isso. Vou dar um pitaco aqui também. Outra coisa que, lendo o texto dele, a mim tocando esse ponto de diversificação das exportações e tal. Quando a Dilma foi lá em 2011, eu estava lá, né, na área comercial, foi uma grande viagem e tal. Enfim, a gente organizou uma série de coisas. E o nome do seminário empresarial Brasil-China era para além da complementariedade. Quer dizer, em 2011, complementariedade era o quê? Manufaturado para o Brasil e a gente exportando soja, petróleo e minério de ferro, basicamente para a China. Então, complementariedade nesse sentido, né, que a gente exportava recursos naturais, não só minérios, petróleo, soja, mas, por exemplo, a água que é investida na produção de soja, a gente está na exportação de soja, nós estamos exportando água também, né? Que a água que consome além da soja, nós estamos exportando energia, enfim. Mas aí eu li aqui o item 4 aqui do texto sobre China, desafio no relacionamento Brasil-China, e, enfim, foi aquela sensação de, poxa, estamos na mesma nota também, né? 5, 6 anos depois, de estratégia de promoção e inteligência comercial, maior presença do setor privado na China, maiores escritórios do setor privado lá, de associações. Isso, enfim, você vê que a gente, enfim, eu fiquei com essa sensação também de não evoluirmos muito nessa área. Enfim, o Brasil passou por um período já, nos últimos anos já, a gente está passando por um período de instabilidade, de crise, de dificuldade, e isso prejudica muito. Inclusive o que a Valéria tem comentado, políticas econômicas muitas vezes que jogam contra os nossos próprios interesses, em função de outros interesses, né? A China não, a China tem bem clara a política econômica dela, e só para pegar mais um gancho que a Valéria falou, de que a gente discutiu pouco o sistema político, que a gente discutiu, primeiro, uma coisa importante, muito importante, que lá na China o sistema financeiro é subordinado ao sistema industrial, que por sinal é subordinado à articulação do Estado, etc, etc. Enfim, evidentemente a gente não quer um regime político mais autoritário como o da China aqui no Brasil. Evidentemente, cada caso é um caso, a gente tem que dosar. Mas de se pensar que dizer que a China liberalizou sua economia e alcançou taxas extraordinárias de desenvolvimento e crescimento, você tem que pontuar um pouquinho essa liberalização, porque em setores centrais, e nessa questão, como a questão central, o setor financeiro subordinado ao setor industrial, subordinado aos interesses do país. Evidentemente que discutir qual que é o interesse do país é sempre uma questão, há outros interesses que podem estar disfarçados de interesse do país, isso aí a gente tem exemplos vários. Mas no caso do Brasil, eu posso dizer, eu digo tranquilamente, com a maior calma, com a maior facilidade, sem o menor temor de contestação, que aqui o sistema financeiro tem um poder político sobrenatural até no país, né? Enfim, sob o disfarce de termos vagos, muitas vezes com irresponsabilidade, populismo, incerteza, o que há no fundo é uma determinada política econômica imposta, vai uma palavra. Enfim, tudo isso é debatível, tá? Mas é imposta ao jogo político, né? Enfim, então, não vou me estender muito em detalhes, porque evidentemente isso é campo minado, né? Campo minado, Brasil, de uns anos para cá, é campo minado, né? Qualquer opinião, qualquer ponderação já te joga para um lado ou para o outro. Enfim, algo que é uma armadilha que a gente caiu, uma armadilha mental, psicológica, filosófica, política, que está nos prejudicando muito, né? Mas eu queria pontuar isso, voltando ao tema da política, algo que está no texto, eu comentei, a gente almoçou aqui antes, ele coloca como os dois órgãos mais importantes, no texto coloca, né, do sistema político chinês, o Congresso Nacional, né, que se reúne uma vez a cada 5 anos, e a Assembleia Nacional, que vai ter reunindo agora.
setembro, outubro. E a Assembleia Nacional, né, que é o que se reúne anualmente. Oi? É o legislativo, enfim. Sim. No meu período lá de China, eu tinha a impressão de que essa conferência de 5 em 5 anos, o legislativo, era quase algo cerimonial, entendeu? Era só para carimbar decisões que já haviam sido tomadas em outras instâncias. No partido, exatamente. Mas aqui no texto, lá pelas tantas, está assim que o legislativo é um poder superior ao executivo judiciário. Pode até ser ali na Constituição e estrutura do governo, mas na prática é o partido quem comanda todas as instituições chinesas. E eu acho que se a gente for atribuir ao partido a característica de algum poder, seria do executivo, né? O partido é o... Não sei, a China tudo é muito complicado, mas eu queria levantar essas questões, que evidentemente também é diferente do Brasil. Quer dizer, agora pode até ser que mude, né? O legislativo aqui passa a ser, não só na prática, mas formalmente como poder dominante. Eu espero que, caso isso aconteça, já que está registrando, que passe por uma consulta popular, né? Vamos consultar a população para ver se é isso que a população quer, né? É o mínimo, na minha opinião. Mas, enfim, estou palpitando aqui. Demais, a gente queria abrir, né? A gente tem tempo aqui para mais uma rodada. Para comentários. Não precisa ser de China, tá? Pode ser dos outros 3 países, mas se for de China também não tem problema. Eu sou Marcelo, eu fiz sucesso na PUC durante um bom tempo, fui aluno do professor Reginaldo Manasso, acho que ele foi o líder, né, quando abriu o curso de Relações Internacionais na PUC nos anos 90, e eu não sei por essa área, fui por outros caminhos, mas pelo caminho da língua que você está falando, eu tenho uma empresa uma escola de línguas, sou muito interessado por, enfim, essa coisa da comunicação, né? Que a gente percebe que a Ásia está crescendo, o inglês está crescendo e eu acho que a gente precisa realmente se aproximar mais culturalmente, né? Para ampliar nossas expectativas, nossas perspectivas. Mas o comentário que eu queria fazer era no sentido de cruzar o que o Antônio falou com a Valéria, né? Com a Valéria, no sentido do nosso sistema financeiro, né? Que a gente tem essa questão muito falada hoje em dia de que a gente tem um sistema financeiro, um sistema bancário, por exemplo, ele é muito avançado, então você faz uma operação aqui, ou daqui a meia hora a operação já está feita. Se você comparar, mas nos Estados Unidos o sistema é mais lento, outros países é mais lento e tal. Então eu queria perguntar para vocês, na percepção de vocês, o sistema financeiro, vocês acham que ele colabora para a gente estar na mesma nota, conforme o Antônio falou, do ponto de vista do comércio? Isso é uma pergunta para vocês, eu queria colocar isso para vocês. Obrigado pela presença. Deixa eu ver. Tá bom, embaixador, obrigado pela presença. Alguém mais? Uma pergunta? Ninguém quer saber. O Pedro é especialista. Pode perguntar do Paquistão, a situação lá, a política interna, como é que está a situação em Myanmar, ali a guerra civil, em Myanmar. Não volta aqui, Guilherme. Pedro, mudando de assunto, né, e pegando um ponto talvez muito específico que eu não sei se o livro contempla isso em algum ponto, que é a situação da Coreia do Norte. O Brasil tem um capítulo sobre isso.
Ótimo. Então depois eu vou ler com calma esse capítulo que me interessa muito. O que eu queria saber é a tua perspectiva como sinólogo, né, ou se construir como sinólogo, é o seguinte: o que a China pode fazer para amenizar ou para tentar minimizar os danos de uma eventual crise nuclear que se transforma em confronto armado na Península Coreana? E o que o Brasil pode fazer nessa? Fico pensando tanto na agenda de desnuclearização que o Brasil tem muito forte, vem insistindo nisso há muito tempo, com o Japão, por exemplo, uma pauta importante, mas o fato do Brasil ter embaixada ser talvez um dos 2 ou 3 países da América Latina com embaixada da Coreia do Norte, 2, né, culpa aí a gente. O que a gente pode fazer na pequena diplomacia do dia a dia para tentar trazer alguma perspectiva diferente, alguma coisa, alguma contribuição original? Legal. Acho que poucas embaixadas na Coreia do Norte, né? Umas 13, acho que na minha época eram 13, assim. Poucas embaixadas na Coreia do Norte e a gente fala. Mas vamos começar primeiro com relação à primeira pergunta do sistema. Com relação ao sistema financeiro, né? Como é que o sistema financeiro pode colaborar com o comércio, né? A função do sistema financeiro, eu não sou economista, sou formado em direito, não entendo muito bem, mas é basicamente você poder estimular o comércio, né? Estimular o crescimento da economia, você financiar as empresas para que elas consigam ter capital para investir, comprar suas máquinas, enfim. E na China a gente tem observado que eles têm ainda um hiato para reformar o sistema financeiro. Eles têm feito um grande esforço de abrir a conta de capitais. Esse já é um debate muito antigo que eles vêm. Os norte-americanos batem muito com eles, sobretudo na política cambial. E eles têm aos poucos tentando reformar, mas eles esbarram em vários interesses, que até a gente aborda um pouquinho. A China tem muitas multinacionais, boa parte delas são estatais, sobretudo nos setores estratégicos, eles têm um peso muito grande no governo. Como tem também o setor financeiro tem um peso no nosso. Aqui no Brasil, lá eles têm também, não o setor financeiro, todas as empresas. E essas empresas estatais, elas cresceram muito ao longo dos anos, se beneficiando de taxas baixas de juros, como elas emprestam. Os grandes bancos são bancos estatais. Historicamente, o que o sistema chinês faz? Eles emprestam a juros muito baixos para essas empresas. E a taxa de poupança da população é muito elevada, mas quando você bota o seu dinheirinho lá na poupança, rende muito pouco. Rende muito pouco para quê? Para financiar essas empresas que crescem. Todas as empresas viraram enormes empresas e que não querem perder a galinha de ouro deles, não querem pagar mais. E é um grande debate agora na China, que você quebrar esse monopólio das empresas, abrir esse mercado financeiro, contra os capitais, contra financeiro. Eles têm tentado fazer isso. E até costumo falar, né, falando um pouco mais sobre China, essa quinta geração de líderes, a primeira foi do Mao, depois o Mao Tse-tung, depois eu tenho o Deng Xiaoping, a gente está aqui no Xi Jinping. Eles têm o maior desafio, muito mais, eu acredito muito mais no Mao Tse-tung e Deng Xiaoping. Porque as primeiras gerações, elas fizeram consolidar o país, né? Territorialmente, vocês fazer o bolo crescer, né? O Deng fez tornar o país rico. Só que agora aquela massa de camponeses que toparam sair do campo, ir para a cidade para ganhar muito pouco, trabalhar muito, essa segunda geração eles já não querem trabalhar tanto e ganhar tão pouco. Os filhos deles já estudaram, já têm. Os chineses investem muito em educação, já tiveram um nível educacional melhor, eles querem ganhar um pouco mais. E é difícil, como é que você vai fazer para integrar tanta gente bem qualificada nessa economia? Então, a questão econômica nem é a principal. A principal que eu vejo é a política, né? Fazendo um parênteses. Como é que você vai integrar tanta gente informada, querendo participar da política que é fechada, que só tem um partido? Isso é um grande desafio. Como é que eles vão fazer essa transição econômica do país? Uma economia muito calcada em investimentos, uma economia calcada em consumo, mas ainda mais, eu acho. Como é que eles vão integrar essa questão? E não é à toa que a gente observa hoje um movimento de fechamento, a censura tem crescido muito na China. Então, mais uma vez, como eu comentei, acompanhar da academia está muito legal. Acompanhar do trabalho está muito legal. Vamos acompanhar, vamos ver o que vai dar, mas o desafio deles é muito grande. Agora, a pergunta do professor,
sobre a Coreia do Norte, né? Tem um capítulo voltando com o capítulo sobre a Coreia do Norte, que escreveu foi um colega nosso. O Antônio conhece o Eduardo Sierra, ele foi com a gente lá em 2012, ele serviu na embaixada um tempo lá em Pyongyang. E como o Brasil pode ajudar? Primeiro, a gente já está fazendo o nosso papel, a gente abriu uma embaixada lá no período do Celso Amorim, quando ele era embaixador. A gente está presente. E a inserção brasileira no mundo, historicamente, tradicionalmente, busca a solução pacífica de controvérsia. A gente quer que o problema nuclear da Coreia do Norte seja resolvido, mas seja resolvido por meios pacíficos. E é o que a gente tem falado agora com todas as partes envolvidas, os Estados Unidos, a Coreia do Norte, é basicamente isso. Até algumas entrevistas saindo dos nossos diplomatas votados lá, a nossa percepção interna do que está acontecendo lá, e o que o Brasil tem defendido, que é a solução pacífica de controvérsias, todas. E o professor havia comentado também, né, como a China fica no meio disso. A China tem mudado muito ao longo dos anos a opinião dela, vamos dizer assim, o posicionamento dela em relação à Coreia do Norte. A gente vê que, mais recentemente, alguns anos para cá, ela tem apoiado as resoluções do Conselho de Segurança contra a Coreia do Norte. E tem apoiado e feito na prática. Muitas vezes a China apoiava, mas na prática não apoiava tanto. E parece que agora ela está apertando, está implementando essas resoluções que impedem que ela exporte mais carvão para a Coreia do Norte. A Coreia do Norte depende muito da economia chinesa para sobreviver. Os chineses estão começando a apertar e vendo menos petróleo, porque eles estão vendo que a Coreia do Norte está entrando numa espiral, junto com a administração norte-americana, que não beneficia ninguém. Não beneficia ninguém. Qualquer opção nuclear naquela região é uma catástrofe. Tanto que a gente vai ver agora a demissão do assessor do presidente Trump, que é da extrema-direita, e ele falava de extrema-direita que quer acabar com a Coreia do Norte. Ele falava, não tem como a gente resolver a questão norte-coreana se a gente não tiver uma guerra que vai prejudicar sobretudo os sul-coreanos. E os chineses também não querem uma guerra que vai ter ali não no seu quintal. Que pode, uma ogiva, de repente cair para o outro lado do mar e cair ali na China, onde eu estou morando. Então é uma questão bem complicada, uma solução, não sei, está aberta e a China está preocupada com isso. Não tem solução, como é que você faz? A solução é eles pararem de produzir essas. Alguns analistas falam, né, que a solução seria parar duas coisas, dois congelamentos. Você congela o programa nuclear norte-coreano e os Estados Unidos congelam os exercícios militares que eles fazem na porta dos norte-coreanos todo ano, que justifica o regime, né, que estão isolados. Ele se justifica para a sociedade, eles falam, a gente está sendo atacado, a gente tem que melhorar nossa tecnologia nuclear, nossa tecnologia militar, mas é uma questão muito complexa, né? É muito interessante acompanhar. E mais uma vez, a gente quer a paz, a gente quer a solução pacífica de controvérsias e essa mensagem que a gente tem passado lá em loco, quando a gente vai, tanto em Pyongyang, quando a gente recebe os diplomatas da Coreia do Norte, enfim, dos outros países, em Brasília. Paz. Rapidamente, né, para comentar a questão do sistema financeiro, acho que a ideia é essa, né, o sistema financeiro é muito importante. A alavancagem de créditos para financiar a indústria, gerar emprego. Nenhum país cresceu sem um sistema financeiro forte. Mas a questão é como ele está, né, organizado e se ele está, digamos assim, submetido a um projeto nacional. Um projeto de geração de emprego, de renda para a maior parte da população. Então, isso passa pela condução da política macroeconômica, por exemplo, com relação à taxa de juros, né? Taxa de juros que não permita apenas estímulo a investimento em ações ou títulos, mas também a abertura de empresas, né? A taxa de juros favorável para a geração de produção, geração de emprego, e não existe uma incompatibilidade, e nem o sistema financeiro em si é o problema de tudo, né? A política econômica, ela envolve muito mais coisa do que propriamente o sistema financeiro, né? Decisão do investimento, decisão do gasto público, entra
nesse sentido. E o sistema financeiro, ele é fundamental, mas ele tem, na minha visão, que ser, digamos, submetido aos interesses da nação, aos interesses da população que precisa de emprego, precisa de renda. Enfim, acho que essa é uma questão que a gente tem que pensar. De acordo, então, muito bom. A gente está se encaminhando aqui para o final. Eu gostaria de fazer umas perguntas aqui, uma das fora aqui para o Pedro. Pedro, me shoda Hanyu Hanhao Ma? Ok,说的一家我的朋友在台北要你ouvir 听不懂啊，你可以你懂我很高兴来这里跟你们今天说一下我们的关于中巴关系、中国、巴西、亚洲关系。Muito obrigado. Estou muito feliz de conhecer todos aqui vocês. Obrigado por vir aqui discutir um pouco da nossa relação com a Ásia, com China, seja em português, seja em chinês. E a mensagem está aberta, né? Eu sou um organizador, escrevi só um texto. Os outros autores estão super abertos para escutar as suas opiniões, críticas. Se gostarem do livro, recomendo para os seus amigos. Se não gostarem, recomendo para os seus inimigos. Então, a gente está aberto. Mais uma vez, venham com a gente. Ajudem-nos a gente cada vez mais saber o que é um interesse nacional. Obrigado pela presença. Legal. Agradecer a Valéria também, presente de todos vocês aí. Valéria, muito obrigado aí. Casarões, valeu. O embaixador teve que sair, o Matias também, mas agradecer aí também todo mundo aí que vem prestigiar aí. Valeu, Bárbara e Cíntia aí que estão trabalhando.